Tomografia computadorizada. Na tomografia computadorizada, o tubo de raio-x e os detectores vão ser fixados em lados opostos de um arco que vai girar em torno do paciente durante a aquisição das imagens. O tubo lança um feixe de raio-x muito fino que corta o paciente e descrevendo um trajeto helicoidal, já que o paciente está se deslocando por uma mesa controlada também pelo aparelho. É como se fosse uma casca de uma laranja, o trajeto do raio. Então os computadores coletam as informações dessa hélice e remontam a região examinada numa matriz 3D. E a partir dessa matriz 3D que nós podemos, usando programas gráficos comuns, reformatar as imagens no plano que nós quisermos. Para que as imagens reconstruídas não tenham distorções, é importante que os pixels, aquele pontinho que forma a imagem, sejam bem pequenos e que cada um represente em voxels, né, volumezinhos de tecido isovolumétricos, ou seja, pequenos cubos. Se o voxel for um paralelepípedo, ou seja, um lado for muito longo, na hora que eu for reconstruir, algumas projeções vão estar muito distorcidas. Para conseguir isso, em vez de uma fileira de detectores, como os tomógrafos um pouco mais antigos usavam, é melhor você usar várias fileiras de detectores. 16, 32, 64, até 256 hoje em dia está disponível. Assim, a cada giro do tubo, nós vamos obter um monte de informações, um monte de cortes, né? Esses tomógrafos são chamados de múltiplos cortes ou multislice. Nesse vídeo nós vamos ver um aparelho de 16 cortes por segundo da Philips em rotação. As imagens permitem uma demonstração anatômica excelente de qualquer parte do corpo humano e em qualquer plano de corte. Também permite, usando programas gráficos, reconstruções tridimensionais, coloridas, muito bonitas, com alta qualidade. E vale lembrar que a tomografia computadorizada foi o primeiro método que permitiu visualizar o encéfalo. As vantagens da tomografia computadorizada são o excelente contraste, o fato de não haver sobreposição, já que a imagem corte, todos os métodos mais modernos utilizam cortes, então a sobreposição deixa de ser um problema, como acontece nas radiografias. As imagens são adquiridas com uma velocidade grande, o que torna a tomografia um método excelente para pronto-socorro. Então, a maioria das emergências que precisam de uma definição boa de imagem são examinadas por tomografia. As desvantagens são a utilização de radiação ionizante, né, ele usa raio-x, ele é menos dinâmico que o ultrassom, para guiar, por exemplo, biópsias, esse tipo de procedimento. E é um exame muito, muito mais caro que o ultrassom e as radiografias. Só para ter um exemplo, assim, só o tubo de raio-x de uma tomografia atual costuma custar muito mais de $100 mil. E o tubo é uma lâmpada, ele tem uma vida limitada. Então, cada vez que é feita uma imagem, você está tendo um gasto importante. A ressonância magnética envolve uma técnica de imagem realmente revolucionária, diferente de tudo que se usava até então. O indivíduo é colocado no interior de um ímã, né, um magneto muito grande, extremamente potente, e nessa situação, dentro desse ímã, as moléculas de hidrogênio do corpo se alinham e podem ser estimuladas por ondas de radiofrequência, ondas de rádio, como essas que são usadas aí pelas rádio FMs, pelas televisões que nós estamos tão acostumados. Se essa onda for mandada numa frequência muito específica, como se estivesse sintonizada no paciente, o corpo humano absorve energia e retorna essa energia, uma energia bem fraquinha, mas que pode ser captada por antenas ou bobinas colocadas bem próximo da região de interesse.
Nesta imagem aqui vemos o magneto e as bobinas de abdômen sendo posicionadas antes do paciente ser levado para o centro do magneto. A física da ressonância é bem complicadinha para os médicos, a não ser que você seja um apaixonado por física. Minha sugestão é que não perca tempo tentando aprender os princípios físicos da ressonância. Podemos fazer imagens baseadas em diferentes propriedades do tecido, o que não acontece com outros métodos. Na tomografia computadorizada, por exemplo, a imagem é sempre um mapa do coeficiente de atenuação dos raios-x, ou seja, quanto o raio-x vai ser atenuado. No ultrassom, a imagem é sempre um mapa de ecorrefringência do tecido. Na ressonância, não. Na ressonância, nós podemos usar propriedades diferentes e propriedades que nós nem conhecemos muito bem, propriedades quânticas do tecido. Então, ao entender ou analisar uma imagem, você, primeira coisa, tem que saber em que propriedade se baseia essa imagem, em que propriedade ela é ponderada. Então, temos imagens chamadas de T1, T2, densidade de prótons, difusão e muitas outras. Além disso, as melhores propriedades para formar a imagem são, ou seja, aquelas que têm maior contraste, maior diferença entre um tecido e outro, são essas propriedades que a gente não tem conhecimento. Não é só a quantidade de água, por exemplo, que é mais ou menos o que o raio-x mede, mas a forma como as moléculas trocam energia entre si e depois voltam ao repouso. Para simplificar, vamos dizer que os principais tipos de imagens são baseadas em propriedades chamadas de T1 e T2, melhor esquecer o que elas significam. E como que nós vamos saber se uma imagem é T1 ou T2? Na maioria das imagens está escrita em algum lugar aqui dos cabeçalhos, né, que compõem a imagem, estão em volta aqui da imagem, se ela é T1 e T2. Um macete que falha muito, mas que dá para usar num número razoável de vezes, é olhar alguma coisa com característica de água. A água tende a ser branca no T2 e escura no T1. Só vejam aqui, essas são imagens no mesmo plano do encéfalo. A tomografia mostra muitos detalhes, mas a ressonância mostra muito mais. Além disso, a ressonância pode ser aplicada no corpo inteiro, desde que os tempos de aquisição não prejudiquem a imagem, ou seja, que os movimentos naturais ou não da região examinada não deteriorem demais a imagem. As vantagens da ressonância são não utilizar radiação ionizante. As ondas de rádio aparentemente não causam dano nenhum no corpo humano. É o método que tem a melhor resolução de contraste conhecida, e esse contraste, como nós já vimos, pode variar conforme a técnica utilizada, ou seja, eu posso, na verdade, fazer vários exames de uma determinada região baseado em características diferentes do tecido, e ser uma técnica que, apesar de já ter em uso 30 anos, ela ainda está em evolução. A cada ano lançam-se novidades importantes que melhoram a qualidade dos exames. As desvantagens são o seu custo alto, os tempos de aquisição longos e o fato do paciente ficar isolado dentro do magnético. Isso mostra que não é um grande exame para situações de emergência, para pronto-socorro. Pronto-socorro, como nós falamos, é o reino da tomografia computadorizada. E, claro, é bom lembrar que, como nós vamos usar um ímã enorme, com uma potência muito grande, nós temos que tomar muito cuidado na proteção do paciente. Por exemplo, toda a circulação de equipamentos na sala de exame deve ser muito restrita, muito controlada, para evitar que qualquer objeto contendo material ferromagnético entre na sala e evitar acidentes como esse. Em algumas situações, a ressonância também apresenta desvantagem em relação ao átomo, principalmente na demonstração do pulmão, da cortical óssea, da presença de calcificações e da hemorragia subaracnoide. Essa é uma visão muito rápida e superficial sobre os métodos de diagnóstico por imagem. Vamos a seguir saber um pouquinho sobre a formação das imagens no raio-x. Obrigado.